Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui para a gente fazer uns esclarecimentos a respeito dessa normatização sobre as transações sobre Pix e cartões de crédito. Na verdade é o seguinte, eu assisti várias entrevistas, mas o que vale, na verdade, eu estou me atendo basicamente à entrevista do secretário especial da Receita Federal, porque uns advogados dizem uma coisa, outros dizem outra, diz não se preocupe, não vai acontecer nada, mas o que vale são as declarações, na verdade, da Receita Federal. Como bem diz o secretário, desde 2003 ele já fazia isso, porém, na época não existia Pix, não tinha o cartão de crédito, até que tinha, mas disseminou muito de lá para cá. Por conta disso, é que eles agora vão passar a monitorar, de acordo com a nova instrução normativa, eles vão passar a monitorar aqueles rendimentos a partir de R$ 5.000, as transferências por CPF, não interessa de qual banco é. R$ 5.000 para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica, tá certo? É o que diz exatamente a instrução normativa. Todos os rendimentos têm que ser informados. Se você declara o imposto de renda, você vai ter que ter mais cuidado agora, porque você vai precisar declarar, além dos rendimentos normais que você tinha, vai ter que declarar esses outros rendimentos se ultrapassarem esse limite. A bem da verdade, o que está acontecendo? O governo agora está implantando, de acordo com a nova legislação tributária, aquela isenção de R$ 5.000. Então, na verdade, no meu sentir, ele está dando com uma mão e tirando com a outra. Porque o secretário especial da Receita Federal, ele bem diz que o governo já fazia isso, mas agora ele quer apenas monitorar para poder não ter que estar mandando cartas para as pessoas, para aquele bom contribuinte, mas que a médio e longo prazo, isso não é aumento de receita, realmente, um aumento de tributo. Realmente um aumento de tributo, porque já existe a legislação do imposto de renda. Mas a médio e longo prazo, o próprio secretário da Receita Federal diz que isso vai servir para que eles aumentem a receita. Então, aquelas pessoas que ultrapassarem o limite acima de 5 mil, inclusive aqueles que não declaram, vendedor ambulante, dono de salão de beleza, esse pessoal do mercado informal, ele movimentou 8 mil, mas o limite é 5, ele vai ter que dizer por que ele fez aquela movimentação extra de R$ 3.000 a mais. Se ele não justificar, ele vai ser taxado, além de pagar o imposto de renda, ele vai pagar uma multa. Isso é o que diz a instrução normativa. E o secretário da Receita Federal, ele frisa bem, e a longo e médio prazo, isso vai ajudar a aumentar a receita, porque ele vai atrás daqueles contribuintes para poder evitar a evasão fiscal. Evidentemente que, de início, ele inclusive fala que ele vai atrás desse pessoal que movimenta maior. Ele não vai atrás do pequeno, por enquanto, porque as informações são feitas semestralmente. A cada 6 meses ele vai receber as informações do CPF de fulano e vai ver qual foi a movimentação dele. Então, fulano movimentou nos 6 meses R$ 60 mil, ultrapassou o limite. O limite seria 30. Mas teve um outro fulano que movimentou 500. Então ele vai atrás do primeiro daquele que movimentou R$ 500 mil nos 6 meses. Mas aquele outro que movimentou 30 mil não está livre disso aí não, de ser chamado pela Receita e dizer o que foi que você gastou aqui, o que foi, me justifique por que você movimentou aqui 60 mil e você só não declarou nada. Porque até 5 mil você não precisa declarar. Isso pessoa física e 15 mil pessoa jurídica. A verdade é esta. Aí, diante do mercado que ficou todo polvoroso, inclusive as pessoas, eu mesmo já recebi várias ligações de amigos meus querendo saber como é que vai ser feito, o que é que eu recomendo? Porque o ministro Haddad, depois de tudo que se cria, o que está faltando na verdade são informações mais corretas por parte do governo. A Receita Federal vai e diz uma coisa, o ministro Haddad, diante de todo o quadro que se criou, vem e diz que não se preocupe, que não vai ter, não vai ser taxado, não é nova taxação, realmente não é nova taxação mesmo não. A taxação é do imposto de renda. Então, todas essas movimentações eles vão monitorar, como disse bem o secretário especial da Receita Federal,
o seu sigilo está mantido, tudo bem, porém ele vai saber globalmente aquele CPF de José, quanto foi que ele movimentou naqueles 6 meses. E seu José vai ter que se justificar por que movimentou aquilo. Se não tiver justificativa, ele vai ser taxado no imposto de renda, de acordo com a legislação do imposto de renda. Essa é a verdade. Não adianta o ministro querer vir para a televisão ou para a imprensa e dizer que não vai ter nada. Vai ter sim. O problema é que o governo não está sabendo se comunicar. Um está dizendo uma coisa, outro está dizendo outra. Então o que é que eu recomendo para aquelas pessoas que fazem esse movimento e que não declaram imposto de renda? Que procurem, num primeiro momento, abrir uma MEI, porque o limite já é um limite maior. Se você é cabeleireiro, se você tem um salão de beleza, se você é manicure, se você é pedreiro, você é pintor. Imagina o pedreiro que faz uma empreitada. Ele faz uma empreitada, digamos, de 15 mil reais. Aquele dinheiro não é todo dele, porque ele tem um ajudante ou tem 2. Ao final do mês ele recebeu 15 mil, passou pela conta dele de Pix. Aí ele vai ter que justificar. Se ele não justificar por que ele recebeu aquele 15 mil e não declarou, no mês, entendeu? No outro mês ele fez uma empreitada de 10. Ele vai pagar imposto de renda sim. É o que diz a instrução normativa. Só que, como eu disse, no primeiro momento a Receita Federal não vai atrás dele, porque são valores ainda pequenos. E ela não consegue atingir toda uma camada da população, porque são milhões de pessoas, são milhões de contribuintes que declaram e tem outros milhões que não declaram. Então quem declara vai ter que ter mais cuidado com seus documentos daqui para frente, suas movimentações bancárias, e quem não declara vai ter que ter mais cuidado mais ainda. Então o que é que eu recomendo? Quem não declara, abra uma MEI para poder evitar isso. O vendedor de cachorro quente, de espetinho, que 5 mil reais, a meu sentir, é um valor irrisório. O governo deveria ter botado um aumento, talvez um valor maior para a pessoa física e um valor maior para a pessoa jurídica. Mas não, a partir de 5 mil já vai ser, todo mundo vai ser, poderá ser questionado, não é que vai ser, mas poderá ser chamado pela Receita e ter que se explicar. E se não tiver uma explicação plausível, vai ser taxado do imposto de renda e ainda vai pagar uma multa. Olha como ele diz, isso é para conter evasão fiscal. Evasão fiscal é justamente aquelas pessoas que têm um movimento e que não pagam imposto de renda, não declaram. Então o que é que eu recomendo? No primeiro momento, se você puder fazer os pagamentos em dinheiro, entendeu? Faça em dinheiro, utilize dinheiro. Aqueles pequenos pagamentos que você faz de 50 reais, de 100, de 200, de 300, de 500, que ao final, quando somar com outros pagamentos maiores, vai ultrapassar os 5 mil. Então, retire o dinheiro do seu salário, um dinheiro que você receber, e procure fazer esses pagamentos em dinheiro. O risco tem, existe, mas o risco também, se andar com 500 reais, 1.000 reais, não tem problema nenhum. Valores pequenos, acho que é melhor você pegar esse dinheiro, não, fulano de tal, me pague em dinheiro. Você fez um bico ali que recebeu 2.000 reais, me dê em dinheiro. Pega o dinheiro, pague 200 a um, 500 a outro e evite o Pix. E o cartão de crédito do mesmo jeito. Se você não tem renda para justificar, evite o cartão de crédito, evite o Pix. Porque no futuro, como ele disse, a médio e longo prazo, eles vão sim aumentar a receita. O objetivo deles é aumentar a receita. Eles estão tirando de um lado e estão cobrando de outro. Com essa nova carga tributária que eles estão querendo mexer na legislação tributária, já está aprovado, não aprovou ainda, mas a isenção, o limite de 5.500 era 2.300 e pouco, agora vai para 5 mil reais, então eles vão perder. Aí eles estão cobrando mais, vão taxar maior aquele pessoal que tem um movimento maior, e agora vão estar em cima exatamente dessas pessoas do mercado informal. Na verdade, a gente sabe que tem muita gente também que movimenta dinheiros de cifra de 500 mil, de 1 milhão, 2 milhões e não declara imposto de renda. Inclusive, esse pessoal dessas bets, como ele bem falou também, entendeu? Então, o caminho é esse. Eles vão primeiro pegar o povo maior, aqueles rendimentos superiores a 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, mas depois eles vão pegar esse outro pessoal com movimento menor. Por quê? Porque ele disse a médio e longo prazo. São palavras dele, do secretário. Eu assisti a reportagem na CNN. Então, não adianta o ministro Haddad vir querer dizer que não vai ter problema nenhum, que vai sim. Não é uma nova taxação. A taxação ela já existe dentro do imposto de renda. Entendeu? Fique bem claro, porque tem muitos comentaristas aí falando, não vai ter nada, vai sim. Poderá ter no futuro, não é que vai ter a princípio, mas no futuro poderá ter sim, por conta de que
é um valor pequeno. Então, quem é que não movimenta? Um pedreiro, tranquilamente, tem pedreiro que faz empreitada de 10 mil, 15 mil para fazer uma pintura, fazer uma pequena reforma, e aí ele vai ter que se justificar. Se não justificar, ele vai ser taxado do imposto de renda. Então, se ele puder, daqui para frente, oriente, pedreiro, mecânico, esse pessoal, eletricista, pintor, entendeu? Procure se utilizar mais de menos PIX, menos transferência bancária, cartão de crédito também só use dentro do limite que você possa justificar. Do contrário, você poderá sofrer a taxação pelo imposto de renda no futuro, de acordo com a nova legislação. Isso é uma instrução normativa, como ele disse, desde 2003. 2015 tem uma outra instrução normativa que os bancos já eram obrigados a informar depósito acima de 10 mil, acima de 50 mil você tem que justificar qual a origem do dinheiro, entendeu? Essa instrução normativa já existia, a gente sabe disso. Mas o governo não acompanhava tanto. Mas daqui para frente o que ele quer é exatamente isso, é acompanhar a movimentação de cada cidadão. Não interessa se ele é rico, se ele é pobre, entendeu? Porque quem tem uma movimentação de 5 mil ou acima de 5 mil, para mim não é rico. Ele está atingindo uma classe C e D, ele está indo na classe C e D, na verdade. Não é só na classe A e B, que é a classe rica e classe média, não. Ele está atingindo a classe C e D, principalmente a C, que tem esses movimentos que superam esses limites. Achei que o limite era muito pouco, poderia ser um limite maior. Mas, na verdade, o que ele quer é, com o futuro, aumentar a arrecadação. Ele está dando de um lado e tirando do outro. Isso é a verdade. Não venha advogado ou outro querer dizer que não, que é. Eu assisti várias entrevistas, mas me peguei exatamente na entrevista do secretário especial da Receita Federal e na entrevista do ministro Haddad. O da Receita Federal, ele está bem claro, evidenciado o que é que eles querem. Já Haddad tentou dizer que não, entendeu? Dar uma justificativa, mas na verdade não colou. Para mim não colou, senhor ministro Haddad. O governo precisa informar melhor as pessoas para não criar pânico na sociedade. E aí termina criando um problema maior, ok? Então fica meu esclarecimento para as pessoas aqui e fiquem atentos. Procura evitar o máximo que puder de estar usando o Pix daqui para frente. Se puder, use dinheiro. Valores pequenos não tem problema nenhum você estar usando dinheiro. Porque o problema é que o Pix, de um tempo desse para cá, foi a maior movimentação que houve na história. Coisa que não existia. Por conta disso, eles agora, peraí, aqui está tendo muito movimento. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Por conta disso, eles estão fazendo exatamente isso. Para no futuro, daqui a 6 meses, vai pegar o CPF de seu José, como eu disse, você movimentou aqui 60 mil, justifique. Se você não tiver como justificar, mais uma vez, estou lhe dizendo, você será taxado pelo imposto de renda. Essa é a verdade, pelo que o secretário da Receita Federal bem explicou aqui na entrevista à CNN, ok? Então fica aqui este alerta, a título de alerta, e esse esclarecimento aqui para todas as pessoas. Muito obrigado.